E aí, tudo bom? Espero que você esteja bem. Feliz segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 18 de março. Estamos aí em plena produção para a terceira temporada. Mas esse aqui é só mais um vídeo para você aproveitar durante esse período aí que nós estamos em pré-produção. Eu me deparei com um vídeo recentemente muito interessante de um rapaz, não sei o nome dele, e vocês sabem, muitas vezes a gente é bastante duro aqui com relação a essas questões heréticas, né, da Igreja Adventista. No entanto, eu vou deixar o tom um pouco mais tranquilo dessa vez para apresentar alguns pontos importantes. Bom, faz muito tempo já, muito tempo, e é claro que isso não está chegando no Brasil ainda, mas vai chegar em algum momento, que a Igreja Adventista está começando a repensar o posicionamento de Ellen White na Igreja Adventista. O que significa isso, Rodrigo? Repensar, repensar. Repensar, basicamente, é colocar Ellen White na prateleira que ela merece estar. Basicamente isso. Na prateleira que todos nós já sabemos que ela deveria estar, seria na prateleira de falsa profetisa. Tá? Então, os livros dela no lixo e ela na prateleira de falsa profetisa. Esse é o lugar correto. Mas é óbvio que a Igreja Adventista não vai fazer isso, porque Ellen White é a mina, é a fonte de toda a estrutura da Igreja Adventista e a mina de dinheiro também para a organização. Bom, basicamente isso, eu não estou falando da venda de livros, estou falando da questão teológica, controle eclesiástico, enfim, doutrinas, todo esse contexto que você já acompanha aqui, você já sabe. Mas, por ela ser uma galinha dos ovos de ouro para a Igreja Adventista, é complexo você fazer uma alteração muito drástica, né? Você precisa levar um tempo, você precisa de um tempo para fazer esse processo todo, e é isso que está acontecendo na Igreja Adventista nos últimos anos, pelo menos aí na última década. E recentemente nós tivemos acesso a vários artigos e também várias conversas, né, privadas, óbvio que nós não podemos revelar aqui as pessoas, mas de pessoas influentes aí, tanto dentro do contexto americano quanto dentro do contexto brasileiro, de que Ellen White está perdendo força no Brasil, está começando a perder força no Brasil, já perdeu força nos Estados Unidos, na Europa nem se fala, e agora as pessoas estão começando a pensar o que nós vamos fazer sem Ellen White. Então tem que haver um reposicionamento ou a nova geração, a geração dos filhos, vamos dizer assim, adolescentes, crianças e adolescentes de hoje, definitivamente eles não vão engolir e não vão acreditar em todas as falácias de Ellen White. Não hoje, né? Hoje é mais difícil de acreditar, imagina no futuro, com ainda mais acesso à informação e assim por diante. Bom, o que fazer com Ellen White? Então o vídeo de hoje é um reflexo disso. Olha só que coisa. Eu achei que demoraria mais tempo, mas já está começando a acontecer aos poucos. Por quê? Porque você precisa redirecionar a mente do membro adventista para outros contextos. Você precisa reexplicar e reescrever a história. É isso que eles estão tentando fazer. Mas no caso de Ellen White, tentar dar a Ellen White um tom um pouco mais, vamos dizer assim, flexível. Talvez essa seja a palavra. Flexível, talvez sejam os primeiros passos para começar a assumir que ela errou, para começar a assumir que ela cometeu muitas falhas teológicas, para começar a assumir que ela errou em muitos escritos dela, para começar a assumir que ela falhou muitas e muitas e muitas vezes, e que no final das contas ela era só uma escritora perturbada por uma entidade do mal. Bom, resumindo isso, agora você vai ouvir alguns trechos que eu separei de uma palestra que foi dada num culto jovem, né? Diga-se de passagem, essa palestra não foi dada num culto primário, né? Do culto divino, que eles chamam na Igreja Adventista, sobre Ellen White, mas deveria, e se não foi nesse contexto, deveria ser, porque dentro de um contexto de reposicionamento da profetisa, né? Essa seria, ou esse é o caminho que já foi feito aqui nos Estados Unidos, já foi feito na Europa, onde você vai começando aos poucos a mudar o contexto da sua própria líder dentro da sua igreja. Bom, vamos ao vídeo, alguns trechos, e eu vou comentar logo em seguida com você. Vamos lá? Há uma citação dela em que ela diz que ela só escreveu os testemunhos, é o primeiro, na verdade, ela só escreveu os testemunhos porque os irmãos da sua época não estavam estudando a Bíblia
como deveriam, não estavam aplicando a Bíblia às suas vidas como deveriam. E aí ela diz, eu não precisaria ter escrito os testemunhos se vocês fossem a Bíblia, se vocês estudassem a Bíblia. Então Ellen White, ela tinha uma visão da questão do estudo da Bíblia, da aplicação da Bíblia na nossa vida, muito forte. E tão forte que a função dela, principal, na sua concepção, era levar as pessoas de volta à Bíblia. Era fazer as pessoas lerem, estudarem e aplicarem a Bíblia Sagrada em suas vidas. Era a principal função delas. Ela fez outras coisas, ela fez profecias, ela, enfim, tem uma série de coisas positivas que ela fez na igreja, mas a sua principal missão era levar as pessoas à Bíblia. Muito bem, então, como você acabou de ver nesse pequeno trecho, ele falou algo que é extremamente relevante. Por quê? Como ele vai fazer uma defesa de Ellen White, ele vai defender Ellen White aqui. Esse aqui é o spoiler que eu posso te dar, mas ele vai defender Ellen White. Mas, dentro do contexto da defesa de Ellen White, o que ele está falando é o seguinte, gente, vocês precisam entender que Ellen White falava para a gente voltar para a Bíblia. Não era para olhar para ela, era para a gente olhar para a Bíblia. Por melhor que seja a intenção desse rapaz em tentar fazer essa defesa, mostra de forma muito clara que ele está utilizando apenas partes ou trechos onde Ellen White afirmava que a Bíblia era a fonte de regra e vida e prática, etc., dos seres humanos ou, enfim, dos adventistas, né? Ele defende isso por quê? Porque ela de fato escreveu isso. Só que aí a defesa do adventista volta para o modo clássico, porque utilizam apenas aqueles trechos que não contradizem essa defesa do sola escritura, porque o contexto da defesa adventista, de uma forma ou de outra, vai acabar afunilando por o contexto sola escritura, que é o que a igreja adventista se diz estar baseada, tá? No entanto, volta ao que ele disse. Ele falou assim, bom, o objetivo principal dela, a principal meta dela era escrever para levar as pessoas para a Bíblia. E é confuso esse argumento, por um lado, porque vamos supor que você não saiba onde tem, sei lá, uma padaria na sua região. Muito bem. Se você não sabe onde tem uma padaria, você está buscando uma padaria, você vai perguntar para alguém, olha, fulano, ciclano, onde tem uma padaria aqui? A pessoa vai chegar para você e vai mostrar onde tem a padaria. Basicamente, esse é o contexto. Esse é o contexto de Ellen White. O que as pessoas, principalmente os membros adventistas sinceros, não conseguem entender, porque os membros adventistas nem leem Ellen White, para falar a verdade, é que Ellen White é o tipo da pessoa que estava na rua, você pediu informação para ela, onde é a padaria, Ellen White? Ellen White te manda para um açougue ou te manda para um beco sem saída, escuro, chovendo, com um monte de morcego e um monte de bandido lá dentro. É para esse lugar que Ellen White te mandava. Ah, não, mas Ellen White apontava para a Bíblia. Muito bem, nós já falamos várias vezes sobre isso, mas o contexto, o exemplo, a ilustração que ele está dando aqui é uma ilustração errada, porque Ellen White não se considerava uma pessoa que estava no meio da rua informando para as pessoas onde estava a Bíblia ou onde estava a padaria, um exemplo. Ellen White estava falando que ela era a padaria. Então seria uma coisa meio absurda, né? Você chegar no meio da rua e falar assim, Ellen White, onde é que tem uma padaria aqui no bairro? Eu não sei. Eu não tenho um GPS, eu não tenho celular, eu não tenho um mapa, eu não tenho nada. Eu preciso de uma informação de alguém. Então, Ellen White seria uma pessoa que guiaria você até a padaria. Agora, para onde ela te manda? Ela te manda para lugares errados. Várias vezes nós já demonstramos isso. Vamos demonstrar aqui. Mas nesse caso, ela fala o seguinte: não, você não precisa ir para a padaria porque eu sou a padaria. Os meus escritos são a padaria. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui agora. Olha o que ela disse aqui na carta 292 de 1907, tá? Estou sendo instruída a dizer às nossas igrejas, estudem os testemunhos, livros de Ellen White. Aliás, você vai ouvir, acho que o próprio rapaz vai falar livros de Ellen White como sendo os testemunhos. Eles foram escritos para nossa admoestação e encorajamento para quem o fim do mundo já está próximo, porque ela acreditava que Jesus voltaria no tempo dela, lembra? Aliás, ela até profetizou isso. Se o povo de Deus não estudar essas mensagens que lhes são enviadas desde tempo em tempo, ou seja,
os livros dela, as cartas dela, eles serão culpados de rejeitar a luz. Linha após linha, preceito após preceito, um pouco aqui, um pouco ali, Deus está enviando instruções a seu povo. Prestem atenção às instruções e sigam a luz. Ou seja, onde está a Bíblia aqui nesse contexto, nessa afirmação, nessa carta 292 de 1907? Ela não está apontando para a Bíblia. Olha só, estou sendo instruída, vamos seguir a lógica do palestrante, tá? Estou sendo instruída a dizer às nossas igrejas, estudem a Bíblia, estudem a palavra de Deus, estudem os evangelhos, estudem apóstolo Paulo, estudem apóstolo Tiago, estudem apóstolo João, estudem os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, estudem a palavra de Deus. Não. Estou sendo instruído a dizer às nossas igrejas, estudem os testemunhos. Então ele tinha acabado de dizer para você agora, lá naquela palestra, que o objetivo principal de Ellen White era conduzir as pessoas para a palavra de Deus. Ora as bolas, Ellen White, onde é a padaria? Padaria é o seguinte, você segue reto, vira a segunda direita, você vai chegar na padaria. Ellen White, onde é a padaria? Não, eu sou a padaria. O que você precisa? Você quer que eu faça o pão? Você quer que eu faça o bolo? Você quer que eu faça o quê? Um sonho, um brigadeiro? Fala para mim que eu faço para você. Então esse é o contexto, aqui ó, escrito. Então o que foi que ela disse realmente? Ela disse, eu sou a luz. A luz está onde? Estudem os testemunhos. Entendeu? Mas vamos lá, ele vai continuar. Te mostro o próximo agora, daqui a pouco. E Ellen White vai repetir aquilo que a Bíblia disse, porque ela é uma mensageira do Senhor com a sua função principal de levar as pessoas à Bíblia. Percebe? Então você não pode trocar o meio pelo fim. Você não vai pegar Ellen White e colocar na função que pertence à Bíblia, como a própria Ellen White dizia. Para Ellen White, Bíblia é a única regra de fé e prática, e não ela mesma, né? Por exemplo, ela dizia, das citações, ela dizia, não coloquem os testemunhos, ou seja, os livros dela, na dianteira, no lugar da Bíblia, na frente da Bíblia. E ele está correto. Ela de fato disse isso. Aliás, Leandro Quadros, Rodrigo Silva, todos eles ficam, enfim, vociferando, né? Todas as frases de que Ellen White citava que você deveria seguir a Bíblia. Ela disse isso, mas se você tiver a oportunidade, eu recomendo que você leia esse livro aqui, ó, Ellen White, uma psicobiografia. Não é um livro muito grande, é um livro que explica por que Ellen White fazia um jogo duplo. Porque Ellen White escreveu uma coisa que aparentemente tinha uma capa, né, um pacote que parecia bíblico, e ao mesmo tempo ela escrevia algo completamente profano, algo completamente herético. Então você vai entender porque a mente dela, quando eu falo uma pessoa perturbada, gente, olha, entenda a profundidade dessa palavra. Uma pessoa perturbada não consegue se comunicar de forma eficaz e consistente. Não havia consistência na letra e na pena de Ellen White. É importante você ter isso em mente. Não havia consistência. E a ausência dessa consistência automaticamente deu aos escritos de Ellen White essa dualidade. Ela parecia uma questão que ela tinha dupla personalidade. E eu creio que ela tinha dupla personalidade, sim, porque no momento que ela escrevia as heresias, não era ela que escrevia. Lembra que ela tinha um anjo auxiliador, um anjo ajudante. Ela, com certeza, tinha algum tipo de controle, ou ficava sob o controle dessa entidade. Então, não era Ellen White na prática, e eu vejo muitas pessoas que falaram, que eram contra a Ellen White, enfim, você pode utilizar o D.M. Ken Wright, por exemplo, uma pessoa que conviveu com Ellen White, que dormiu e morou na casa de Ellen White. Você pode usar o Kellogg, que nós vamos falar um pouco dele aqui mais pra frente, morou na casa da Ellen White com o Tiago White, cresceu lá dentro. Pessoas que respeitavam Ellen White como pessoa, como ser humano, mas rechaçavam o que ela escrevia porque sabiam que vinha das trevas. Então, uma pessoa perturbada como Ellen White, completamente perturbada, teria uma duplicidade em sua linguagem, em sua comunicação. E é por isso que quando você ouve Rodrigo Silva, Leandro Quadros, esses defensores de Ellen White, não acredite no que eles estão falando, porque eles estão dando voz
estão dando volume para a entidade que controlava Ellen White. Vamos ver mais uma afirmação? Então ele falou mais ou menos assim: ela era uma mensageira, ela tinha uma função de levar para a Bíblia, levar e mostrar a Bíblia, correto? Era exatamente isso que ele falou. Ela era uma mensageira que tinha a função de levar pessoas para a Bíblia. Vamos ver mais uma afirmação dela sobre o que significa o que ela produzia e as cartas e os livros dela? Olha comigo, acompanha aqui na tela. Olha só que interessante. Instrução preciosa foi dada ao nosso povo nos livros que eu fui encarregado de escrever. Quantos leem e estudam esses livros? Novamente a luz. A luz que Deus deu pode até ser tratada com indiferença e incredulidade, mas esta luz irá condenar todos aqueles que escolheram não aceitá-la e obedecê-la. Então a luz está conectada com o quê? Quantos leem e estudam esses livros? Luz, livros. Luz, testemunhos. Luz, o que ela escreveu, as cartas. Luz, a voz e a palavra dela. Você entende onde eu quero chegar? A estrutura de linguagem de Ellen White não aponta para a Bíblia, não aponta para Cristo, não aponta para os evangelhos, para o sola escritura, ela aponta para ela mesma. Então, esse palestrante, ele está tentando utilizar versos e passagens de Ellen White que de fato ela escreveu, falando que não, vão para a Bíblia é a sua única regra de fé e prática. Na verdade, a condenação que ela está dizendo aqui, e quando nós falamos de condenação, meus queridos irmãos, meus amigos, nós estamos falando de condenação eterna. Então, tá aqui, ó, para você ler a condenação que está atribuída ao fato de você ignorar as instruções que ela deu nos livros que foi encarregada de escrever, como está sendo dito aí nas duas primeiras linhas. Isso foi a carta 258 de 1907. Vamos para o próximo trecho? Quando a gente usa algo bom da maneira errada, isso pode se tornar uma maldição. Por exemplo, a lei. A lei é boa. Paulo vai dizer que a lei é santa, justa e boa. Mas, se você usa a lei, por exemplo, como meio de salvação, que é um lugar que pertence apenas a Jesus, aí você está com um problema. E isso, no Novo Testamento, por exemplo, era condenável pelos apóstolos, em especial o apóstolo Paulo. E olha só que coisa interessante, né? Concordo 100% com o que ele falou. Por quê? Você falar isso dentro de uma igreja adventista, deixa eu dar para você a dimensão do que esse rapaz fez. A despeito de ele estar defendendo Ellen White, ou de ele crer em Ellen White, isso é uma questão da fé pessoal dele, não tenho absolutamente nada contra esse rapaz. Mas ele colocou a situação da seguinte forma: dentro de uma igreja adventista, você precisa entender isso. Se você é evangélico, se você não é cristão, se você é ateu, não importa, se você nunca foi adventista, entenda que ele está pregando isso dentro de uma igreja adventista. Ele está chamando as pessoas para uma reflexão quanto à questão da salvação. E ele foi muito claro, ele foi muito didático nesse ponto. É importantíssimo. Por isso que eu falei no começo sobre um momento em que a igreja adventista vai passar no Brasil. Esses são apenas, assim, fagulhas. Essas são fagulhas, tá? Quem já viu isso acontecer no exterior sabe do que eu estou falando. A igreja adventista vai passar por uma reforma com relação a Ellen White e muito provavelmente com relação às suas próprias doutrinas. O que esse rapaz falou é de extrema importância, porque os adventistas não estão acostumados a ouvir da forma como ele disse. Eu vou tocar aqui novamente, é um trecho pequeno, você percebeu isso? Vou tocar novamente o que ele disse para você entender o contexto. Vamos lá. Quando a gente usa algo bom da maneira errada, isso pode se tornar uma maldição. Por exemplo, a lei. A lei é boa. Paulo vai dizer que a lei é santa, justa e boa. Mas, se você usa a lei, por exemplo, como meio de salvação, que é um lugar que pertence apenas a Jesus, aí você está com um problema. E isso, no Novo Testamento, por exemplo, era condenável pelos apóstolos, em especial o apóstolo Paulo. Você entendeu o que ele falou? Você coloca a salvação, você substitui a salvação
que é em Cristo Jesus somente, e você coloca a lei no lugar de Cristo. Isso está errado. Errado. Mas ele fala, olha só, presta atenção no contexto. Ele fala, isso no Novo Testamento era condenável. É importante você entender todo o contexto do que ele está apresentando. No Adventismo não se ouve isso. Você pode falar sobre salvação pela graça no Adventismo o quanto você quiser. Você pode ficar rouco lá na frente pregando. Não entra na mente do Adventista que ele precisa somente de Cristo para a salvação. Que ele não precisa fazer absolutamente nada para a salvação. Só que você percebeu que no Novo Testamento isso era condenável. Por que ele utilizou o verbo nesse tempo? Porque agora você vai ver o que Ellen White escreveu. Vou separar uma citação aqui, algumas citações, tá? Ellen White e o perfeccionismo. Ellen White era uma perfeccionista. Ela pregava o perfeccionismo, né? O perfeccionismo para a salvação e o perfeccionismo através das obras e o perfeccionismo como sendo nós temos a capacidade de sermos perfeitos como Jesus foi. Lembrando sempre que Jesus era homem e ele era Deus. Você, eu e o açougueiro da esquina, o motorista de Uber, o presidente do Brasil, todos nós somos 100% humanos. Cristo era Deus e era homem. Ao mesmo tempo, você é 100% humano, ok? Agora, isso Ellen White não entendeu. Leia comigo. A influência do tentador não deve ser considerada desculpa para qualquer má ação. Satanás rejubila quando ouve os professos seguidores de Cristo, apresentarem desculpas quanto à sua deformidade de caráter. Ela provavelmente não tinha nenhuma deformidade de caráter, né? São essas desculpas que levam ao pecado. Não há justificativas para pecar. Leia o que ela disse aqui em A Fé pela Qual Eu Vivo, página 91. Você pode ir no YouTube, você pode ir no Google, você pode baixar o PDF, é de graça, tá? A Fé pela Qual Eu Vivo, página 91. Não há justificativas para pecar. Então, você, ser humano, você não tem justificativas para pecar. Uma santa disposição, uma vida cristã são acessíveis a todo filho de Deus arrependido e crente. Acompanhe comigo essa parte. O ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Como o Filho do Homem foi perfeito em sua vida, assim devem seus seguidores ser perfeitos na sua. Manda-nos que, pela fé nele, atinjamos a glória do caráter de Deus. Então Ellen White espera que você, não peque, 2, que você tenha o caráter de Deus. É isso que ela está esperando de você. Esse é o contexto da mente de Ellen White. Volto a dizer, da mente perturbada de Ellen White. Olha a proposta, olha o que ele exige do Adventista do sétimo dia. Adventista do sétimo dia é isso que Ellen White espera de você. Adventista do sétimo dia é isso que Ellen White espera de você. Ela quer que você tenha o caráter de Deus. Atinjamos a glória do caráter de Deus. Tá? Em inglês, está dizendo the character of God. E aqui a gente tem uma crase, né? Uma crase da CPB, que é essa crase aqui, entre atinjamos a glória do caráter de Deus. No original é the character of God, o caráter de Deus. Só para deixar essa nota bem clara para vocês. Leia o original. Leia o original. Vamos lá. Qual era o objetivo desse texto? Alertar. E tem mais. Os outros trechos aqui em amarelo também são encontrados os desejados de todas as nações, 311 e 312, claro, no original em inglês. Então, olha o contexto, olha o arcabouço de perfeccionismo que ela estava colocando para você. Era isso que ela queria no século XIX dos adventistas do sétimo dia. Vamos para mais algumas? Olha só. Podemos vencer, sim, plenamente, inteiramente. Jesus morreu para nos abrir um caminho de escape, para que pudéssemos vencer todo o temperamento maligno, todo o pecado e toda a tentação. Lembre-se, nós estamos falando do contexto humano, do contexto terrestre, do contexto que eu e você estamos vivendo agora.
Então Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos a habilidade de sermos perfeitos e não pecarmos mais. Tá na dúvida? Olha o segundo. Nem por um pensamento ele, Cristo, cedeu à tentação. Assim pode ser conosco. O desejado de todas as nações, página 123, dentro do original, da edição original. Ou seja, ela continua comparando Cristo com você. É óbvio que tem arianismo no meio, tem uma série de questões, a gente não vai entrar agora. Mas é isso que ela quer dos adventistas. Vamos para mais uma. Para deixar Jesus entrar em nossos corações, devemos parar de pecar. Signs of the Times, 3 de março de 1898, dentro do original. Então, para Jesus entrar no seu coração, você tem que parar de pecar. Me fala como o ser humano, que é 100% humano, eu e você não somos seres humanos e Deus ao mesmo tempo. Nós somos humanos, 100% humanos. Fala para mim, como você agora, a partir de amanhã, fala assim, olha, a partir de amanhã, agora eu não peco mais, chega, parei de pecar. Não vou mais xingar no trânsito, não vou mais mentir, não vou mais chutar o gato na rua, já não vou mais fazer nenhum tipo de falcatrua, vou ser 100% honesto, vou ser 100% santo, 100%. Não vou pecar nunca mais e eu tenho controle para fazer isso. Eu tenho controle para fazer isso. Né? Vamos lá. Quarto. Ser redimido. Olha, tem que ter paciência por essas coisas. Ser redimido significa cessar o pecado. Para você ser redimido em Cristo Jesus, significa cessar o pecado. Perfeccionismo, não é verdade? Vamos lá. Então vamos caminhar agora para o que a Bíblia fala, né? Chega de Ellen White, porque, misericórdia, é muita perturbação, muita sujeira. Vamos lá. Bíblia. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Todos, absolutamente todos pecaram. E nós carecemos da glória de Deus porque nós somos pecadores. Vamos lá. Outro, 1 João 1,10. Se nós afirmamos, né? Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o quê? Um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Por isso que a gente colocou aí uma fita na boca de Ellen White para parar um pouquinho de falar besteira e pelo menos ouvir um pouco da Bíblia. Gente, Adventista do sétimo dia é para a Bíblia que ela estava levando, como o palestrante falou lá no começo, você se lembra? É para a Bíblia que ela estava levando. Poxa vida, se fosse para a Bíblia, olha aqui os exemplos que ela poderia estar usando. Terceiro, o Senhor lá do céu olhou para os filhos dos homens para ver se havia alguém que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Salmos 14, 2-3. Esses versos bíblicos, essa Bíblia que você está vendo aí na sua tela, ela já estava disponível no tempo de Ellen White. Tá bom? Ela já existia na época de Ellen White. Agora você vai falar para mim que ela estava apontando para a palavra de Deus, para a Bíblia, ou ela estava apontando para uma doutrina de demônios? Qual doutrina? A doutrina do Evangelho verdadeiro de Cristo ou para as doutrinas de demônios? Muito bem. Continua assistindo. Mais um trechinho para você. Fazer teologia em cima do que Ellen White falou. Pode ou não pode bateria? Vamos a Ellen White. Uma das razões é você trocar o meio pelo fim. Não é Ellen White que você vai à Bíblia. O que a Bíblia diz? Óbvio, não estou dizendo aqui que Ellen White não tem importância, mas a função é diferente. Não estou dizendo aqui que você não deve ler Ellen White. Deve, mas a função é diferente. E isso impacta no modo como a gente interpreta Ellen White. Porque o que acontece? Lembra que nós vimos que doutrina é revelada pela Bíblia? Pois bem, se doutrina é revelada pela Bíblia, então toda vez que eu vejo algo em Ellen White que é uma doutrina, eu preciso saber de onde ela tirou isso da Bíblia. Percebe? Se eu não faço isso, então eu estou tratando Ellen White como se fosse aquela que revela a doutrina, quando na verdade quem revela é a Bíblia. Então, tudo que Ellen White diz que é doutrina, se ela é profetisa verdadeira,
tem um fundamento bíblico. Se você for pesquisar, você vai encontrar. Então, por isso, você não pode trocar o meio pelo fim. Na verdade, o que ela queria era justamente isso. É você lê-la e voltar para a Bíblia. Olha, Ellen White disse isso aqui. Deixa eu consultar na Bíblia para ver se realmente é assim. Aí você vai lá, consulta. Realmente, o que ela falou está batendo. Era isso que ela queria. Levar as pessoas à Bíblia. Essa era a função do trabalho dela. Né? Concordo plenamente. E o Adventista do Sétimo Dia não faz isso. O Adventista do Sétimo Dia falou assim, não, Ellen White falou, tá falado. Ellen White falou, tá falado. Eu vivi isso por 40 anos. Porque a irmã Ellen White disse. Então não pode ter bateria porque a irmã Ellen White disse. Vá na Bíblia. Vá na Bíblia checar se a Bíblia fala que é proibido bateria. Vá na Bíblia para saber se dentro do quando Jesus voltar, quando estiver subindo todo mundo, ninguém vai estar com um pedaço de carne no estômago. Vá na Bíblia para saber se tudo que Ellen White fala é verdade. Se você, adventista do sétimo dia, não fizer esse exercício, você vai ser enganado. E mesmo fazendo, porque se você for pegar só os trechos que Ellen White fala, de que está de acordo com a Bíblia, que nem foi ela que escreveu, e você não for atrás daquilo que ela escreveu, que está oposto, diametralmente oposto ao que está escrito na Bíblia, herético, você não vai conseguir ter uma visão completa dela. Entende o que eu quero dizer? Então o que esse rapaz está chamando você a fazer um exercício é de ser como berianos. Os berianos iam lá, ouviam, depois eles iam em seguida e pesquisavam. Agora, você ficar mastigando e comendo comida enlatada adventista, de Ellen White, lição de escola sabatina, desses livretos, dessas meditações, desses livros de grande conflito, etc. Você fica comendo toda essa bagagem de lixo literário que o adventismo produz e você fica preso nessa cela chamada adventismo do sétimo dia. Se você for para a Bíblia e você olhar o que ela disse, que está diametralmente oposto ao que está na Bíblia, você fala assim, a mulher tinha problema. Essa mulher tinha problema. Porque uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala outra. De que lado dessa dupla identidade eu devo seguir? Você entende o que eu quero dizer? Então, vá lá, pesquise o que ele falou, é verdade. Se ela for uma profeta verdadeira, profetisa verdadeira, vai estar lá escrito. E lá dentro você vai entender o contexto da situação. E aí você vai entender por que ela era uma mulher perturbada, porque ela era controlada por entidades do demônio, que falavam através dela doutrinas, como Timóteo fala, doutrinas de demônio. Então, não fique aí comendo comida enlatada de púlpito adventista, porque eles fazem os PowerPoints entre os pastores, um compartilha com o outro, dá Ctrl+C, Ctrl+V e passa para você no sábado de manhã. Tá bom? Não vai estudar a Bíblia não para você ver onde é que você vai parar. Vamos lá, mais uma. Quando a gente interpreta Ellen White sem tentar entender qual era o princípio bíblico que ela estava utilizando, a gente muitas vezes acaba distorcendo o que ela queria dizer. Eu vou dar um exemplo clássico. Em Testemunhos 9, Ellen White ela falou contra a compra de bicicletas. Isso aí lá em 1890 e pouco. E ela falou contra o uso de bicicletas e a compra de bicicletas. Se você pega o trecho isolado e você diz assim, isso aqui tem que interpretar do jeito que está e é isso. Você vai concluir o quê? Que bicicleta é pecado. Comprar bicicleta é pecado. Andar de bicicleta é pecado. E é atemporal. Era lá, naquela época, continua sendo hoje. Qual é o problema dessa interpretação? À luz do sola escritura, o problema você pode ler a Bíblia de capa a capa que você não encontra uma proibição a andar de bicicleta. Até porque a bicicleta não existia na época bíblica. Mas você não encontra nem alguma passagem que você poderia deduzir que a bicicleta é um pecado em si mesmo. Ou seja, está errado isso aqui. Você está interpretando Ellen White como se ela estivesse criando uma doutrina nova, uma doutrina que a Bíblia não cria, de que bicicleta é pecado. Mas o que acontece? Quando você faz duas coisas, primeiro, tentar achar o princípio bíblico que Ellen White usou naquele conselho, e segundo, interpretar dentro do contexto, tanto o contexto imediato, textual, quanto o contexto histórico do que ela estava falando,
Aí você consegue chegar à interpretação correta. Uma interpretação que não quebra o solo da escritura. Bicicleta naquela época tinha acabado de ser inventada. Ou seja, era muito caro. Era uma inovação, era muito caro. Quem gosta de videogame, por exemplo, sabe, quando sai um videogame novo, quando saiu o PlayStation 1, aí depois o 2, o 3, assim que sai, é super caro. Depois vai barateando. Mas quando sai, se eu não me engano, o PlayStation 4 chegou aqui no Brasil, era mais de R$ 4.000. É muito dinheiro, né? O salário médio, acho que do Rio de Janeiro, é 2.000, então seriam 2 meses de trabalho, né, para comprar um PlayStation. A bicicleta era muito cara. Tem um artigo do Judd Lake, em que ele menciona que o valor da bicicleta seria mais ou menos o que é a metade do valor de um carro hoje. Era esse o valor. E o que acontece? As pessoas que estavam querendo comprar bicicletas naquele período específico, naquele lugar específico, as pessoas que eram as destinatárias de Ellen White, do conselho de Ellen White, queriam comprar bicicletas para dizer que tinham, porque queriam esbanjar, eu tenho bicicleta, porque queriam disputar com os outros. Os sentimentos não eram bons. É como hoje você querer comprar o iPhone mais caro que tem, não por necessidade, mas simplesmente porque você quer mostrar, dizer que tem, disputar com o outro. Percebe o sentimento ruim? Então você gasta um dinheiro grande em algo que não é necessário para você apenas porque você quer esbanjar. Quando você entende que era isso que estava envolvido ali no problema, aí você consegue perceber os princípios bíblicos por trás. A Bíblia fala sobre modéstia, a Bíblia fala sobre moderação, a Bíblia fala sobre boa administração, inclusive do dinheiro. A Bíblia fala sobre não ser egoísta, etc, etc, etc. Todos esses princípios estavam envolvidos ali. Quem gastava um dinheiro grande em algo que não era necessário apenas para esbanjar e disputar com os outros, estava cometendo uma série de pecados que são claramente condenados na Bíblia Sagrada. O que Ellen White fez, então? Ela criou uma nova doutrina? Não. Ela fez uma aplicação de princípios bíblicos. Ela pegou uma série de princípios bíblicos, 5, 6, 7 princípios bíblicos, e aplicou àquela situação específica. E falou, olha, vocês não devem comprar bicicleta. Agora, isso se reveria para hoje? Não. Hoje, bicicleta é muito barato. Você consegue uma bicicleta usada por R$ 50 às vezes, se você for bom de negócio. A bicicleta hoje serve... A maioria das pessoas que compra bicicleta não compra para esbanjar, para dizer que tem, para disputar com o outro. Compra porque quer ir em algum lugar mais rápido. Compra porque quer se exercitar. Então, nesse contexto, não se aplica o que Ellen White falou. Então Ellen White não era inspirada? Não, ela era inspirada, mas ela foi inspirada a aplicar princípios bíblicos a uma situação específica. Legal, vamos lá. Aplicar princípios bíblicos a uma situação que era uma situação social corriqueira, não é verdade? Bom, ele lança essa questão das bicicletas como se fosse algo trivial, tá? Mas não é. Eu vou mostrar para você porque não era, mas como ele mesmo disse, nós precisamos olhar para o quê? Para o contexto, né? Então vamos olhar para o contexto dessa situação das bicicletas de uma forma que nenhum pastor, nem esse palestrante ou qualquer outra pessoa vai apresentar para você. Vamos lá. Qual era o problema que estava acontecendo não com relação às bicicletas? Esse não era o problema. O problema era muito mais profundo. O problema era uma disputa de poder e influência entre Ellen White e o Kellogg. Eu vou colocar aqui a foto do Kellogg e vou também colocar aqui a foto, você está vendo a foto do sanatório. Qual era o problema? O Kellogg, tá? Ele nasceu embaixo das asas de Ellen White e Tiago White. Como criança, ele nasceu como criança. Os pais do Kellogg, só para você ter uma ideia, eles se converteram ao adventismo antes do Kellogg completar 1 ano de idade.
Ou seja, Kellogg pode ser considerado um adventista de berço. Ok? Muito bem. Qual era o convívio do Kellogg? Ele cresceu dentro da casa de Ellen White, Tiago White. A convivência entre os pais dele, do Kellogg, com o casal White era extremamente profundo. E o casal White viu no Kellogg um prodígio. Eles viram um rapaz que poderia ajudar em diversas capacidades, primariamente na capacidade médica. E aí eles foram lá e colaboraram para que o Kellogg fosse tomar decisões em termos de educação, né, para se transformar num médico. Ele se formou numa boa universidade e logo quando ele se tornou médico, ele pegou a licença dele, ele já passou a atuar junto com a Ellen White e o Tiago White, o marido da Ellen White. Dentro desse contexto, o que começou a acontecer? Lembra daquela história da mensagem de saúde, que Ellen White teve uma visão em 1868, se eu não me engano, sobre a mensagem de saúde, etc. Que, olha, Deus mandou uma mensagem de saúde para ela. Tudo mentira. Tudo mentira, mentira, mentira e mentira. Ellen White não tinha visões sobre saúde, Ellen White não tinha visões sobre nada. Tudo era uma cópia exata do que tinha sido publicado anteriormente. As práticas da questão de saúde, água, higiene e alimentação já existiam. Ellen White apenas copiava aquilo dos outros autores e transformava isso sendo como uma visão vinda do céu, vinda de Deus. E nós vamos mostrar isso de forma muito clara, com documentos na tela, para que você não tenha dúvida, tá bom? Mas, avançando esse processo, Ellen White e Tiago White já tinham visto que essa história de saúde, higiene, alimentação, etc., dava muita grana. A questão é que eles não tinham uma pessoa que tivesse autoridade acadêmica para conseguir transformar isso em algo, vamos dizer assim, palatável, do ponto de vista de business, de negócio. Só Ellen White lá no quartinho dela, fingindo que tinha visões sobre mensagem de saúde, não era suficiente. Era necessário que houvesse uma estrutura por trás disso. Foi então que o Kellogg entra na jogada, bem jovem ainda, e eles começam a traçar como se fosse um tipo de futuro profissional, vamos dizer assim, para o Kellogg. E o Kellogg, além de ser uma pessoa brilhante do ponto de vista de inteligência, ele era um cara extremamente capaz, ele foi crescendo. O nome Kellogg começou a crescer muito nos Estados Unidos. Para falar a verdade, Kellogg foi um dos nomes mais famosos no século XIX e no começo do século XX no mundo e nos Estados Unidos. Então, olha só, o cara era adventista, extremamente rico, com muito sucesso e estava conectado ao adventismo e a Ellen White e respeitava Ellen White e Tiago White como se fosse um neto, como se fosse um filho. Tinha sido criado embaixo das asas de ambos, do casal. Muito bem. Qual foi o problema? Ellen White era uma profetisa dentro da concepção adventista no século XIX e tinha autoridade sobre a igreja, sobre questões espirituais, vamos dizer assim. No entanto, o Kellogg cresceu no mesmo tamanho que Ellen White. Vocês talvez que não tenham acesso a toda a literatura original, ou que não tenham acesso a a vasta literatura que existe sobre Kellogg, sobre o sanatório de Battle Creek, sobre toda a estrutura que era aquele sanatório, vocês talvez não tenham uma perceptiva, uma percepção, uma visão completa sobre como Kellogg era importante para os Estados Unidos naquela época. E o fato dele ser adventista colaborava para trazer Ellen White para dentro da jogada. Então houve sim dois níveis de interesse. O primeiro interesse era financeiro, óbvio, Ellen White adorava dinheiro, e o segundo era porque o Kellogg trazia e elevava o adventismo de forma direta e indireta. Só que o Kellogg começou a fazer sombra na Ellen White. E aí entra o problema. E aí entra toda a questão com relação ao trecho que ele leu sobre bicicletas, que não era somente sobre bicicletas, tinha muito mais ainda ao redor disso. Por quê? Quanto mais o Kellogg crescia, menor era a luz de Ellen White sobre influência sobre a igreja, primariamente na área de saúde, na área de, vamos dizer assim, alimentação, de práticas, de modéstia, de uma série de questões reformistas da época do século XIX. Então a voz de Ellen White começou a ficar suprimida e a voz do Kellogg começou a crescer muito. Então isso foi um problema seríssimo. Aliás,
O Kellogg, que aprendeu a imprimir jornais e revistas e livros com o Tiago White, estava fazendo sua própria produção literária também e comercializando. Então houve um impacto, e Ellen White já tinha previsto, logo na hora que o Kellogg começou a crescer, que se ele crescesse muito, ela não conseguiria ter a mesma influência sobre a igreja adventista. Bom, ela precisava escolher que ela queria salvar. Se era o dinheiro vindo do Battle Creek ou se era a igreja adventista dos fiéis que obedeciam tudo que ela dizia. E essa foi uma decisão muito simples, muito prática de resolver. Ela decidiu o seguinte: eu vou jogar o Kellogg embaixo do ônibus e eu salvo o meu lado e mantenho a minha influência sobre a igreja. Então eu queimo o Kellogg, eu uso as minhas visões para queimar o Kellogg e automaticamente as pessoas que estão na igreja vão me ouvir, porque no final das contas quem é o profetiza aqui sou eu, não é o Kellogg. Mesmo com todo o dinheiro, toda a influência, toda a infraestrutura, todo o nome nos Estados Unidos, eu ainda sou a profetisa dos adventistas e eles têm que me ouvir e não ouvir o Kellogg. Como é que ela fez isso? Simples. Ela começou a ter uma série de visões contra o sanatório. Então, contra o sanatório, os funcionários e o próprio Kellogg em si, tá? Então, o que ele está falando de bicicletas aí não tem a ver com uma questão de comprar bicicletas, porque elas são muito caras. O contexto todo não é esse. Isso é só uma desculpa para diminuir e colocar uma sombra espiritual negativa sobre o Battle Creek, sobre o sanatório, sobre a pessoa do Kellogg, sobre a instituição como um todo. Só para vocês terem uma ideia, estou com um livro aqui do Steve Daly, Dr. Steve Daly, que já foi entrevistado aqui no canal, e ele menciona alguns dos nomes, só para você ter uma ideia, alguns dos nomes que frequentavam o sanatório dirigido pelo Kellogg. O nome do Kellogg começou a ficar tão grande, tão grande, tão grande, que esses nomes começaram a aparecer no sanatório para serem clientes do sanatório. Olha só como era a coisa. E um desses nomes aqui você com certeza vai reconhecer. Vou ler aqui diretamente do livro, que é o livro Steve Daly, Ellen White, uma psicobiografia. Tem na Amazon para quem quiser. E eu vou colocar aqui as pessoas que visitavam o sanatório. Olha só que interessante. Olha aqui. Nomes. Henry Ford. Você com certeza conhece a história de Henry Ford, o fundador da Ford, construtor de carros, certo? O John D. Rockefeller. Rockefeller, uma das famílias mais ricas e poderosas do mundo, frequentava um sanatório. Harvey Firestone. Firestone, da marca Firestone de pneus, ou da fábrica, né, de contato com borracha e com tecnologia automotiva. J.C. Penney. Se você vê os Estados Unidos alguma vez, você conhece as lojas da J.C. Penney, que são lojas que eram, na verdade, não são mais hoje, mas foram durante muitas décadas uma das maiores lojas de departamentos dos Estados Unidos. Riquíssimo, riquíssimo. Entre outras, C.W. Barrow. Então, todos esses nomes e muitos outros frequentavam o sanatório. Óbvio, óbvio. Ellen White não estava gostando dessa história. Então, eu te dei o contexto agora, certo? Uma guerra política de influência e principalmente de poder entre Ellen White e Kellogg. Então, Ellen White sentou na cadeira dela de visões. Ela começou a ter visões contra o Kellogg. Então vamos usar dois trechos do contexto do texto para você entender o que ela estava tentando fazer. Vamos lá. Mas tem havido uma classe de reuniões sociais em Battle Creek de caráter inteiramente diferente, festas de prazer que têm sido uma infelicidade para as nossas instituições e para a igreja. Para agora, já para agora. Aqui você já sabe, nesse trecho, logo de cara, você entendeu qual que é a mensagem dela. Aliás, eu vou colocar aqui depois de onde é esse trecho, se eu não me engano, é de um livro para pastores e ministros, tá? Mas eu vou colocar aqui na sequência, tá? Segue. Olha só, tem havido uma classe de reuniões sociais em Battle Creek de caráter inteiramente diferente. E é o quê? É uma infelicidade para quem? Para as nossas instituições e para a igreja. Então daqui você já entendeu para quem ela está escrevendo isso. Tá claro, tá aqui ó, na sua cara, só você ver. Vamos lá. Incentivam o orgulho do vestuário, o orgulho da aparência, satisfação própria, hilaridade e leviandade. Satanás, como sempre, a Ellen White tem que falar de Satanás,
Satanás é recebido como hóspede honrado e toma posse dos que patrocinam essas reuniões. Olha só os termos. Patrocinam. São pessoas de aparência, satisfação própria, hilaridade, leviandade. Gente, ela tá falando de gente rica, que tá ali num sanatório, que tá ali num hotel, vamos dizer assim, 3, 4 estrelas, pra galera de alta classe. Eles são pessoas ricas, são pessoas que vão ali dentro para comer bem, para se restituir fisicamente, seja lá qual for o objetivo deles naquele lugar, para ouvir o Kellogg dar as suas palestras, ok? Eles estavam ali justamente para ouvir como que eles podem ter uma saúde melhor. Estavam lá no fim de semana. Você vai para um resort no fim de semana, tem música, tem comida, tem área para se divertir, tem sauna, tem. Ué, você vai ficar triste, você vai ficar infeliz? Óbvio que ela tinha que dar o tom, né? E ela começa a falar. Hilariedade, leviandade, Satanás é recebido como hóspede honrado e toma posse. Por que ela precisa colocar Satanás no meio, adventista? Porque na hora que você põe Satanás no meio, o adventista se arrepia. Ele se pela de medo porque, não, a profetisa do Senhor viu Satanás lá dentro, eu não vou colocar meu pé lá. Não vou apoiar, não vou mandar oferta, não vou doar, não vou apoiar nada que venha de Battle Creek porque Satanás está lá. Entendeu? Entende como você controla a mente da pessoa depois que ela deposita toda a sua fé em você. Então o Adventista deposita a fé em Ellen White controla a mente do Adventista do jeito que ela quiser. Do jeito que ela quiser. Vamos lá. Foi-me apresentada, agora vem a questão. Olha só como ela disse que foi uma visão. Olha que interessante. Então, a partir de agora, a partir desse trecho, preste atenção, é uma visão. Ela está vendo, ela está tendo acesso, Deus está mostrando para ela o que está acontecendo dentro do sanatório. Foi-me apresentada uma visão de tal grupo, ela não cita quem foi, onde se reuniram os que professavam crer na verdade. Então, aqui ela fala, olha, tive uma visão dos adventistas lá dentro, ok? Um estava sentado a um instrumento musical e tocava músicas que fizeram os anjos observadores chorarem. Quem são esses anjos observadores? Eu não faço ideia do que ela está falando aqui. Aqui, como é uma visão, então ela tem poderes ultra supernaturais para conseguir ver além das paredes e ver os anjos também. Então, o que ela está dizendo é isso. Os adventistas acreditam. Havia júbilo, havia rudes gargalhadas, havia abundância de entusiasmo e uma espécie de inspiração. Deixa eu fazer uma pausa rápida aqui, porque é importante. Nesse caso de gargalhadas, deixa eu contar uma história para você, adventista que está assistindo esse vídeo. Você sabe aquela coisa do espírito do riso que acontece dentro de muitas igrejas, onde as pessoas falam que o Espírito Santo toma a pessoa, ela começa a dar gargalhadas e gargalhadas e gargalhadas e não para mais? Pois é, Ellen White participava dessa bagunça lá no começo, lá em 1844, 1845, 1846, ela era da bagunça. Então, agora, depois de muito tempo, ela tá, olha, nossa, tinha muitas gargalhadas lá, sendo que lá no passado dela, ela rolava no chão dando gargalhada, falando que tinha o Espírito de Deus nela, né? Vamos avançar. Mas a alegria era daquela que somente Satanás é capaz de criar. E de novo ela traz Satanás para a jogada, falando que está em visão. É esse um entusiasmo e enfatuação de que todos os que amam a Deus se envergonharão. Então, novamente, ela fala com quem? Quem é o público-alvo dela? Os membros da igreja. Interessante, né? Você percebe a linguagem dela? Você percebe como ela constrói a linguagem para enganar um membro adventista? Mas vamos lá, segue o jogo. Prepara os participantes para pensamentos e ações não santificados. Tenho razão de pensar que alguns dos que estavam participando dessa cena arrependeram-se profundamente da vergonhosa atuação. Então ela fala assim: olha, eu tive a oportunidade, o controle de ver além das paredes e ver as pessoas dentro dessa situação onde ela citou música, gargalhadas, entusiasmo, e ela colocou ali uma outra questão. Parece que o grupo se reuniu, professavam a fé, qual que era o outro ponto? Assim, vestuário, orgulho na aparência, satisfação própria, hilaridade e leviandade. Olha só. Então ela cria um ambiente como se Satanás estivesse dentro do ambiente, provocando a mente das pessoas para fazer tudo isso que você acabou de ler e acompanhar comigo nesse trecho. Então, logo de cara, ela apresenta para a igreja que se o cara não está em Michigan, porque o sanatório ficava em Michigan, né? Se ele está em qualquer outra parte dos Estados Unidos, está lendo essa carta, ela está lendo essas instruções que essa mulher escreveu,
O que acontece? Ele fala assim, gente, o que está acontecendo em Battle Creek ali é infelizmente, com perdão da palavra, é um bacanal. O que está acontecendo ali é uma bagunça, uma completa orgia, um problema. O que está acontecendo? Satanás está sob o controle daquela instituição. Não vamos nem chegar perto desse lugar. Essa era a mensagem que ela mandou através dos seus escritos, óbvio, dizendo que Battle Creek era um antro, onde Satanás era o hóspede. Entende o contexto? Entende o contexto agora? E aí vem mais uma parte, olha só, a parte final desse trecho. Todos esperam ser considerados brilhantes e se entregam à hilaridade, a tolos gracejos, à lisonja barata e rude e a ruidosas gargalhadas. Os olhos cintilam, as faces enrubescem, a consciência adormece. Com comidas e bebidas e folguedos fazem o máximo para esquecer a Deus. Então, o que ela está apresentando é um antro de perdição. Literalmente é um antro de perdição que ela está falando. Ela está dando o nome para o sanatório de Battle Creek, organizado, gerenciado, dirigido por Kellogg, seu oponente em influência e poder dentro da própria organização adventista, falando que aquilo ali era um antro de perdição para o membro adventista fiel a Ellen White. Agora vamos para a parte da bicicleta, tá? Vamos para a parte da bicicleta então. Olha só o que a parte da bicicleta de fato diz. O esporte de ciclismo. Voltai para outra cena. Então isso já não é Ellen White dizendo, isso é o anjo dizendo para Ellen White, direcionando o olho dela, segundo ela, né? Segundo a mentira dela, direcionando o rosto de Ellen White, os olhos de Ellen White para outro lugar que ela tinha o poder sobrenatural de ver. Vamos lá. Voltai para outra cena. Nas ruas da cidade reúne-se um grupo para a corrida de bicicleta. Nesse grupo estão também os que professam conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Olha só. Então, nas ruas da cidade estão um grupo de pessoas que vai correr de bicicleta, é uma corrida de bicicleta. Muito bem. Mas daqueles que contemplam a excitante corrida, quem seria capaz de pensar que os que assim se exibiam eram seguidores de Cristo? Quem suporia que qualquer pessoa daquele grupo sentia sua necessidade de Cristo? Quem pensaria que eles reconheciam o valor de seu tempo e de suas forças físicas como sendo dons de Deus que deviam ser preservados para o seu serviço? Quem pensa no perigo de acidentes ou em que a morte pode ser o resultado de sua selvagem prossecução? Quem tem orado pela presença de Jesus e a proteção dos anjos ministradores? É Deus honrado por essas realizações? Satanás está disputando o jogo da vida por essas almas e muito se alegra com o que vê e ouve. Então, olha só, querido irmão que está assistindo esse vídeo até esse momento, analise o contexto, como o rapaz falou, ele mesmo deu as instruções para a gente, não é para a gente voltar e analisar o contexto, então eu estou te contando o contexto. Então, olha só, e primeiro ela vem com uma suposta visão para destruir o Battle Creek como uma organização, como uma empresa, né? E ela mostra para a igreja, ela fala para os adventistas de todos os Estados Unidos, falando que aquilo ali era um antro de perdição. Depois, ela vai e fala assim: olha, o anjo me mostrou para olhar para a rua, agora vamos ver o que está acontecendo na rua. Aí na rua estava acontecendo uma corrida de bicicleta. E ela conseguiu, numa corrida de bicicleta, ouça o que eu estou dizendo, construir toda essa narrativa de combate espiritual que estava acontecendo ali. Gente, estava acontecendo uma corrida de bicicleta. Bicicleta era uma novidade na época. Bicicleta era algo novo, era algo novo. As pessoas estavam super felizes, excitadas com relação a essa nova invenção. Estava tendo uma corrida de bicicleta. E agora ela coloca o peso espiritual, cita Satanás de novo. Satanás está disputando o jogo da vida por essas almas e muito se alegra com o que ouve e vê. Gente, por favor. O objetivo dela aqui não é instruir ninguém, não é apontar para a Bíblia, não é apontar para os evangelhos, não é apontar para Jesus Cristo. O objetivo dela aqui é danificar a imagem de Kellogg através de todas as atividades que estavam ao redor do sanatório. É simples assim, simples de entender. Basta você pesquisar, entender a história do Adventismo. E por que Ellen White tinha tanto controle sobre os membros? Por quê? Porque os membros acreditavam que de fato ela estava sendo guiada por Deus quando ela utilizava a influência dela, o poder dela para mentir, fingir que estava tendo visões e enganar as pessoas dessa forma.
O ciclismo, e aqui ela está falando o esporte de ciclismo, não é a questão de comprar bicicleta ou não. Ela está dizendo que o esporte de ciclismo, dentro do contexto que estava acontecendo ali, se absorve a ideia de que dentro desse processo dessa atividade esportiva, olha só, quem pensa no perigo de acidentes? Quem pensa ou em que a morte pode ser o resultado de selvagem prossecução? Morte. Então ela coloca morte, perda da vida, perda da salvação, porque você vai morrer na situação que ela contou aqui, você vai morrer perdido, você concorda comigo? Então ela coloca todo esse enredo maléfico ao redor de pessoas que estavam apostando corrida de bicicleta no século XIX. Então, o contexto todo, gente, é só um. Ellen White perdeu o controle nesse contexto, nesse tempo, principalmente no Adventismo. Ellen White havia perdido o controle completo. O Kellogg estava numa estatura em cima de Ellen White, estava fazendo tanta sombra, que ela entrou em crise. Ela entrou em crise, literalmente. E ela começou a sair tendo visão e visão e visão e queimando o filme do Kellogg e de todo o sanatório que ela mesma defendeu, que ela mesma apontava como sendo uma obra de Deus e assim por diante. Porque a coisa ficou grande demais e ela não era mais o centro de todas as atenções. Então, dentro desse contexto, para terminar esse vídeo longo, mas que é para você entender que dentro do Adventismo está de fato ocorrendo um reposicionamento de Ellen White no Brasil. Vai demorar um tempo ainda, mas vai acontecer. Isso é natural, vai acontecer. Mas dentro desse contexto, dessa apresentação desse palestrante, que em muitos momentos ele foi honesto na sua apresentação, onde ele falou assim, olha gente, busquem a palavra de Deus primeiramente, não tentem transformar Ellen White em ponto doutrinário, Cristo é apenas o único caminho para a salvação, não é a lei. Todos esses aspectos que ele colocou são importantes e não são pregados, não são ditos da forma como ele disse dentro da igreja adventista. Agora, ele é defensor de Ellen White, infelizmente. E por conta disso, nós fizemos esse vídeo para contrapor ou apresentar de fato o contexto do que Ellen White fazia e da dupla identidade, uma pessoa que tem uma personalidade dupla, um caráter duplo, uma pessoa completamente perdida, perturbada, e que hoje ainda serve como centro, como luz menor, né? Como o Adventismo diz. Então eu espero que esse vídeo tenha sido elucidativo para você. E tem muita coisa, tem muito contexto. Olha, eu recomendo de fato esse livro aqui, a Psicobiografia de Ellen White, feita por um cara fantástico, Dr. Steve Daly, mais de 2 décadas ensinando Ellen White dentro das universidades adventistas dos Estados Unidos. Graças a Deus ele foi desperto, ele despertou estudando a história da igreja adventista e ele desenvolveu um produto fantástico. Esse livro é histórico para você que quer aprender absolutamente tudo. Infelizmente está em inglês ainda, não está em português traduzido, mas nós estamos trabalhando para fazer o possível e o impossível para trazer esse livro em português para você e para todos no Brasil, para que vocês tenham acesso a essa obra, que muito fala sobre a estrutura e quem de fato é o Adventismo e quem de fato foi Ellen White. Bom, um abraço e quarta temporada está chegando com muitas novidades para vocês. Aqui embaixo desse vídeo tem um link para a nossa lista de transmissão do WhatsApp. Não fica com o número exposto, eu sei que esse era um problema que muitas pessoas tinham medo, né, de ter o seu número, o seu contato exposto. O WhatsApp parece que resolveu esse problema e agora você pode fazer parte da lista e ninguém vai ver seu contato, seu número telefônico, ninguém vai, enfim, te incomodar, te mandar propaganda, coisa do gênero. Você pode participar de forma tranquila, exatamente como é no Telegram, mas no WhatsApp. Então, clica aqui, participa com a gente, nossa lista de transmissão está crescendo e você fica sabendo antes de todo mundo o que vai acontecer aqui no Para Que Possamos. Um abraço e até a próxima.